Olá, estamos de novo aqui na TV das Artes com o programa Espaço Crescer. Eu sou Cristina Pinho, psicóloga e neuropsicóloga. E hoje vamos falar um pouco sobre as relações familiares. Como está a sua relação familiar? Como está o seu ambiente familiar? Você já parou para pensar nisso? Então vamos pensar agora com a doutora Kátia. Ela é neuropsicóloga também, psicóloga escolar e também fez administração. É isso, doutora? Isso, serviço de empresa. Muito obrigada por estar aqui. O que é relações familiares? Nós precisamos, de uma maneira ou outra, aprender a se relacionar, e se ver e escutar. Nós percebemos que no ambiente familiar a escuta está muito empobrecida, né? E aí esse tema vem à tona, porque muitas vezes nós estamos no ambiente familiar nas cobranças e exigindo uns dos outros. Mas não tem o afeto, o carinho, a atenção, o cuidado, o se doar, né? O compreender. Então, no campo dos sentimentos, muitas vezes a gente está no ambiente familiar, mas comparando com o ambiente até profissional. Porque às vezes no ambiente profissional a gente direciona tarefas para os funcionários ou uma equipe. E aí no ambiente domiciliar, né, familiar, a gente quer também de uma maneira ou outra ser gerente, né? Então gerenciar a família. Principalmente os pais, né? E aí há muita cobrança, né? E é cobrança, exigência, e apontando. E no ambiente familiar a gente percebe, quando a gente atende, né, muitas vezes adolescentes, eu atendo muito adolescente. E na demanda do adolescente, ele quer ser ouvido, quer ser respeitado. E no ambiente familiar, foi construído um ambiente tão assim de sofá, que fica o pai no sofá, a mãe na cozinha, o filho no quarto, de repente tem a avó, fica no outro quarto. E fica um ambiente de uma família onde cada um está no seu mundo, sabe? Individual, né? Individual, distante. Eu acho que agora com a era da tecnologia, que ela vem somando muito a nossa vida, mas ela também vem nos afastando. Eu lembro que uma vez que eu estava em casa, meu filho Rafael estava mandando mensagem para mim que estava no outro quarto. E fica sempre mais distante. E ele fica lá no quarto dele mandando mensagem para você, porque ele está lá deitadinho na cama, né? Não quer levantar. Então a gente está numa era de tudo digital e ainda de tudo do sofá mesmo, né? Eu quero do sofá usar o controle remoto, eu quero do sofá falar com você, comprar, trabalhar. E eu fico ali o tempo todo no sofá, né? E a gente muitas vezes esquece que a família é a primeira célula, né, da sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, temos que começar com nossos filhos. Eu vejo uma tendência de começar de uma maneira ou outra. Por isso que esse tema veio à tona, o quanto que nós temos que resgatar a nossa vivência do passado, sabe? Porque se a gente vê os nossos avós, como é que eles, como é que foi a infância dos nossos avós? Como é que foi a infância dos nossos pais? E como é que está sendo a infância hoje? Então a gente percebe que está uma sociedade um pouco sem saber como fazer, sabe? E a gente vê nessas gerações, muitas vezes, por exemplo, eu vejo que meus pais, né, por serem portugueses, aquela raça um pouco mais dura, aquela questão de opressão, sim senhor, sim senhora, me obedece, aquela questão de uma Só do olhar, né? E de uma certa rigidez de comando, né? E aí a gente está numa era agora que, na verdade, a gente deixa tudo fazer, né? Dá uma liberdade um pouco fora também do limite, sabe? Eu acho que sem regras e sem limite, sem né? Regras, e eu costumo dizer que toda criança, independente de uma patologia ou não, ela precisa de regras e limites. E a criança está sendo, assim, de uma maneira ou outra, tão estimulada, porque na nossa época, por exemplo, a gente era criança, a gente estudava de manhã e à tarde ia para casa, fazia bolo com mãe, limpava a casa, brincava na rua, brincava com os amigos ali próximo. A gente tinha um meio-dia na escola e o outro meio-dia também em casa. Tinha mais interação familiar? Tinha. E hoje a gente percebe que a criança fica o dia inteiro na escola. Quando chega, os pais pegam a criança no final do dia, a criança está cansada, com sono, só quer tomar banho e dormir. Quando chega no dia seguinte, levanta cedo, leva para a escola
Então, assim, a gente percebe que a criança, ela começa a ficar com uma sensação de depressão logo na primeira infância, né? De excesso de atividade. E agora, no período da pandemia, elas carregam tantas lições, tantas coisas para fazer, que também não sobra o tempo. Apesar de elas não irem para a escola, elas são sobrecarregadas de lições. E a gente percebe que está tendo uma geração de sistema bancário. O que é sistema bancário? Eu tenho que fazer as coisas para produzir para o outro. Então eu tenho que, tá? Eu tenho que, eu fico nesse tenho que. E aí quando vai ver, você fica também de uma maneira ou outra robotizado. Automatizado, e automatizado. Porque a criança tem que estudar para ter que ter boa nota, para ter que mostrar para os pais que estão estudando, para ter que... E aí você fica numa codependência e de uma ansiedade que começa já a ser desenvolvida ali na infância de dar resultados. E ter medo de ter decepção, ter medo de frustração, ter medo de ser criticado, né? Parece que o erro, ele cronifica uma dor de uma baixa autoestima, como se ele me criticar, ele não me ama. Então, é um amor que está sendo desenvolvido de maneira muito errada, porque o amor, ele está em aceitar o erro, e aceitar, né, a valorização do outro. E esse resultado todo, as crianças estão ficando tão assim, estranhas no ninho, porque, tipo assim, ela olha para aquela lição e pra que isso? Pra que eu tenho que aprender isso? Então está começando até a ficar aversivo a criança ir para a escola. Ou até eu tenho que tirar nota alta porque eu quero ganhar alguma coisa, porque eu tenho, perde-se o sentido do que, por que eu tenho que fazer isso. E quando vai ver, você perde a sua identidade, não tem a sua valorização, você não se percebe como ser humano e você fica condicionado ao resultado que o outro vai te dar. E esperando esse resultado, né? E quando não vem esse resultado, lidar com a frustração e com os conflitos internos. Falando em conflito, na relação familiar aparece sempre conflitos. E eu acredito que isso seja saudável. O conflito, ele é importante a gente olhar para ele como uma oportunidade de parar, conversar, refletir, reprogramar, reparar, né? O conflito vem algo saudável. O que não é saudável é a indiferença. E quando não tem conflito, aí que é difícil. Porque a indiferença, que muitas vezes também no ambiente familiar também está sendo desenvolvido. O deixa para lá? Que é o deixa para lá, né? E a indiferença é um sentimento frio que vai distanciando a relação, sabe? Porque perde aquilo que é mais importante, que é a confiança. Eu não confio em você não confia em mim, ninguém confia em ninguém, a gente não precisa se relacionar. E um relacionamento sem confiança, ele gera patologias. Eu acho que o conflito, ele abre portas para um novo conhecer, né? Porque a gente fala em família, a gente pensa de várias idades, né? Tem vários núcleos familiares diferentes. E não só a família nuclear, que a gente pode falar de família. Mas eu acho que o conflito me faz eu parar e aprender um pouco com o meu filho, ou conhecer o meu filho. Ou com os meus avós. E isso é super importante. Nossa, isso é super importante, porque a escuta no ambiente familiar é essa elasticidade da relação. Então eu não fico rígido, né? Eu fico inelástico. Ora eu ouço, ora eu falo, ora eu escuto, ora eu abraço, ora eu sou abraçado, ora eu beijo. Então, e essa relação dentro do ambiente familiar é a questão da disponibilidade, da espontaneidade, da vontade alimentada. Então, por exemplo, a mãe está lavando uma louça, a filha, independente da idade, ou o filho, pode falar, mamãe, quer que te ajudo? Quer que eu pegue a roupa no varal? Quer que eu pegue o lixo? Então, assim, estar no ambiente familiar e colaborar com o ambiente familiar também faz com que troque as experiências de aprendizado. E quando o filho não quer participar? Então, essa é uma questão que tem que ser desenvolvida desde pequeno, sabe? Porque quando tá grande e já não quer participar, aí fica mais difícil mesmo. Aí tem que ter um diálogo, conversar assim, né? E falar, olha, a casa é nossa, o ambiente é nosso, precisamos cuidar daquilo que é nosso. Então, trazer uma consciência do nosso. E trazer também com uma forma agradável, né? Às vezes, eu falo sempre para as meninas, né? Quando você teve o dia de meninas com a mãe? Ou para os meninos, né? E o dia do menino? Até para se aproximar mais. Por que não fazer um jantar temático
fazer um bolo, vamos arrumar a cozinha para fazer um jantar, trazer mais, tanto a criança como o adolescente. E aí sair desse automático, né? Porque quando está no automático, você não se permite que alguém invada o seu espaço. Você quer dominar o seu espaço. Você vira não quer ser atrapalhada, não quer ser incomodada. Você fica no seu espaço que eu fico no meu. E nessa troca de espaços vai ter conflitos mesmo, né? Quer o maior conflito do que estar numa cozinha? Né? É ali cozinhando junto com o outro, um tem que picar, outro tem que cozinhar, outro tem que... E aí um faz a receita do jeito, o outro faz o outro, né? Mas aí que está a riqueza, porque é ali que tem a experiência, né, de fazer algo, de criar algo e ao mesmo tempo de se relacionar, e de ter esse respeito no ambiente que ele é mais mais útil, né? Não é o ambiente do seu quarto, né? É um ambiente ali onde todo mundo participa. Kátia, o que você está me falando é que a gente precisa parar um pouco e quebrar a nossa rotina e o automatizado para olhar pouco para nossa família, seria isso? Olha, Cris, eu digo que a gente precisa, de uma maneira ou outra, dar valor às coisas simples. Então, sair desse automático e olhar o simples, ter um olhar simples. Então, o que é olhar simples? Quando o filho está ajudando a cozinhar, fala, nossa, que lindo, parabéns. Incentivar. Como você sabe fazer? Né? Que é o simples, mas incentivar... Para eu estar no ato de incentivar, que é um ato de olhar, eu tenho que estar no ato de estar na simplicidade. Porque o que é a simplicidade? Eu quebro o meu paradigma daquilo que eu quero, daquilo que eu espero que o outro faça. Então, simples simplesmente vou deixar você fazer do jeito que você sabe. E eu vou respeitar o seu tempo, o seu jeito e valorizar ele, sabe? Você falou uma palavra difícil, importante, respeitar. Eu acho que o respeito na família, né? Eu preciso respeitar o meu filho que é criança, não é só porque ele tem menos idade, ele não precisa de respeito, né? E ensinar ao meu filho a me respeitar e ele né? Então, Cris, eu vejo muito na clínica os papéis da família um pouco misturados, sabe? Porque, às vezes, o pai ou a mãe, nos seus conflitos, na sua baixa autoestima, nos seus sofrimentos... Na sua rotina. No sofrimento todo mundo sofre, né? Nós temos conflitos. Às vezes, sem querer, pede apoio justamente para o filho, sabe? E o filho olha para o pai e fala assim, mas você é meu pai, como é que eu vou te ajudar? Então, aí bagunça um pouco a cabecinha da criança, sabe? Porque a criança precisa ser amparada, orientada, educada, amada. E quando a criança percebe que o pai está desestruturado e não está dando aquilo que ela precisa, ela também fica tipo, e agora? Vamos socorrer com quem? Né? Então, assim, é importante o papel do pai e da mãe, está muito bem alicerçado, primeiro, no casal. O pai e a mãe têm que estar de uma maneira ou outra dialogando como educar o filho, ter uma direção um pouco unida. Isso não sempre, ficar esse né? jogo. Apesar de estar casado ou não estar casado, porque a parte mais difícil também é de pais e filhos quando não estão mais casados. Cada um puxa para um lado e a criança fica perdida. Olha, Cris, isso seria um tema para um outro programa, porque é um tema assim... com muita complexidade, né? Tem uma alienação parental, e aí fica uma questão de todos chorarem, colocar um contra o outro, né? É um processo difícil, que precisa sempre de um apoio psicológico, um apoio familiar, um apoio emocional, porque assim, eu falo isso na clínica, né? Que por mais que eu me separe do meu marido, eu me separei do corpo, mas não me separei do compromisso. Porque ele faz parte da minha vida e fez parte da minha história. E faz parte porque nós temos uma filha juntos. Uhum. Então, tem que ter esse compromisso de maneira respeitosa, trabalhar a gratidão, trabalhar a valorização. Porque se casou, se teve filho, teve algo de bom nesse relacionamento. Não foi só ruim, né? Teve um momento, de repente, do casal que quando veio o filho, teve uma imaturidade. E essa imaturidade do casal fez com que cada um fosse para um lado, né, para objetivos diferentes, caminhos diferentes. E aí, quando vai ver o casal está distante um do outro, é o momento até deles tentarem resgatar, ver os seus valores e tentar
se voltarem, né, nos valores que já foram construídos na relação afetiva. Porque a gente, nessa educação que nós temos de não aceitar a frustração, quando vê as dificuldades, o que a gente faz em primeira instância? Foge. Foge. Achando que fugindo vai achar a felicidade. Mas a fuga é o quê? É o não saber lidar com aquela situação. Então, às vezes, foge. Mas eu posso fugir um período? Posso, mas também posso elaborar, né, modificar, perceber que aquela situação é a oportunidade de conflito onde eu posso crescer e amadurecer. Até mesmo no casal, né, que está em casa brigando, né, e perceber que isso também afeta toda a outra estrutura, toda a sua estrutura familiar. Porque imagina um ambiente onde só tem espinhos. Então, quando você sai de casa, no ambiente que só tem espinhos, o que você é lá fora da sua casa? Você dá espinhos. Você dá espinhos. Né? Porque os nossos filhos reproduzem a nós, né? De certa maneira, ou por identificação, ou por imitação, mas eles vão levando um pedaço dos pais para a sociedade. Então, se eu sou uma mãe que eu só me vitimizo, que eu reclamo, que eu fico toda hora, de uma maneira ou outra, assim, transmitindo uma sofrência, né, um sofrimento no sentido da vida, que tipo de estímulo estou dando para o meu filho? Isso. De insegurança, né, de instabilidade, que a vida não é boa, que a vida só é trabalhar e pagar contas. O ideal para nós todos é que nossos pais tivessem esse equilíbrio emocional. A gente fica aqui, né, Cris? E muitas vezes a gente fala, não falar é fácil, né? É difícil fazer. Sempre. Né? Sempre. Mas é importante parar, refletir, agir, mudar. Parar, refletir, agir, mudar. Eu penso que no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, nos relacionamentos em si, até no relacionamento consigo mesmo, nós todos estamos num beabá, sabe? É como se fôssemos crianças ali no prezinho, fazendo as primeiras bolinhas, os primeiros pauzinhos, até sair o primeiro A, o B. Porque estamos numa era onde nós precisamos aprender a nos relacionar. E relacionar dói. E nós, às vezes, não temos... Eu acho que aprender é difícil. Aprender é difícil. Mas é importante. E por que a gente não consegue aprender tão fácil? Porque nem sempre a gente está tão disposto a isso, né? Tem que quebrar paradigmas, né? Tem que dar um passo para trás, né? E tem que tirar... E não ter medo de errar. Não ter medo de errar. Né? Porque a gente já falou aqui que o erro, ele traz crescimento. Então, o erro é algo onde nós precisamos enfrentar ele de maneira saudável. Porque eu só vou aprender errando. E muitas vezes o medo de errar já me impede de já experimentar. Eu falo como mãe. Eu falo que ser mãe é errar sempre. Ou eu erro pelo excesso, ou eu erro pela falta. Mas a gente sempre está errando. E tudo bem, porque nós erramos por amor. Então, tá resolvido, tá acolhida a minha angústia. Eu acho tão ruim quando a gente traz essa questão da culpa e do erro, sabe? Eu tento na clínica tirar a culpa, sabe? Porque... Não é uma palavra legal. Não, porque assim, nós como seres humanos, nós não somos igual a matemática, que 1 mais 1 é 2. E às vezes a gente quer robotizar e de uma maneira ou outra raciocinar como se fosse uma conta de matemática o nosso campo emocional. E não é assim que funciona. Eu hoje 1 mais 1 para hoje é 2, para amanhã é 4, para depois de amanhã é menos 3. Porque assim, eu oscilo muito nas minhas emoções. E eu tenho que, de uma maneira ou outra, perceber que é importante eu sentir quem eu sou. E perceber que eu posso mudar. Mas o que eu queria falar? Na terapia, eu trabalho muito essa questão da pessoa refletir, não como errada, mas como um indivíduo que tem dificuldade. Então eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de ouvir, tenho dificuldade de saber educar meu filho, porque eu não tenho paciência, tenho dificuldade com meu marido, porque de repente ele é exigente ou ele é ausente, eu tenho dificuldades. Quando eu coloco essas relações como dificuldade,
eu já consigo, de uma maneira ou outra, acionar a minha inteligência e ter uma estratégia de comportamento para passar por cima dessa dificuldade. Porque igual uma corrida, eu vou ter obstáculos, mas vou chegar lá no final da corrida. E quando eu coloco esse peso do erro, esse peso da culpa, da imperfeição, eu já me autocondeno e fico com uma chibatinha assim, me como mutilando, incapaz, né? como incapaz. E aí eu sou a pior pessoa do mundo, a pior mãe do mundo, a pior tudo. E não é assim, né? A gente tem que se dar o valor de maneira fraterna, sabe? Validar as suas conquistas, validar as suas vitórias, validar a sua maneira de ser no mundo, sabe? Validar o seu aprendizado, né? Porque eu errei, eu aprendi e estou ainda continuando no meu foco e na minha meta. Eu falo assim que eu preciso conjugar, né, o verbo errar. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Então, assim, é natural, de uma maneira ou outra, enfrentar o erro. E quando eu percebo que eu erro, eu também aceito o erro do outro, sabe? Então, eu aceito que o outro também não é perfeito. Eu acho que no contexto familiar, aproveitar o erro de cada membro, né, falando dos filhos, para ensinar e explicar o que é melhor, o que ele poderia ter feito, não deixar essa oportunidade passar também. De uma maneira ou outra, é um grande laboratório, né, a família nesse sentido. O quanto que... Eu lembro um episódio, né, que a minha filha era pequena, e ela deixou cair, abriu a geladeira, deixou cair um pote aquele pote que tinha antigamente de queijo ralado. Aí espalhou queijo ralado no chão, tudo, ficou toda aflita. Aí eu falei, aí ela, né, não sabia se arrumava o que quebrou, ou se escondia, ou se fugia de mim. Eu falei, não, Natália, vamos juntas consertar. Vamos varrer, vamos limpar. É normal errar. É normal deixar cair. Caiu na sua vez, que você abriu a geladeira, podia ter caído na minha vez. Então, vamos juntas arrumar, juntas consertar. E isso também entra no campo das emoções. O quanto que eu emocionalmente também erro, sabe? E o quanto que também eu preciso do outro para me ajudar a superar as minhas dificuldades, né? Como indivíduo ainda no mundo, sabe? Eu não sei, Kátia, se a sua vivência de clínica é a mesma que eu vivo. Eu percebo muitas vezes que os filhos não conhecem os pais. Eu faço uma técnica de colagem, né? E muitas vezes quando eles vão colar alguma coisa de figura para falar do pai ou da mãe, é uma dificuldade muito grande. Olha, isso é uma coisa muito assim que ocorre mesmo, né? É o que eu faço às vezes na clínica. Eu faço terapia com um adolescente, tenho todas as queixas dele, entro na parte íntima dele, porque assim, a gente percebe, Cris, que nós como psicólogas, né, o quanto que as pessoas vêm e não tem com quem falar, não tem quem possa acolher, entender, e o quanto que o indivíduo sai, tipo, uma sensação, tipo, alguém me ouviu, alguém me percebeu, alguém me respeitou, alguém não me julgou. E ao mesmo tempo, no ato de falar, a pessoa percebe que a dificuldade dela não é tão grande assim, né? Que por não ter com quem falar, aquilo acaba tendo um tamanho maior, né? E às vezes, na relação de pais e filhos, o que acontece? Eu vejo que os pais, quando têm os filhos ainda crianças, ficam naquela questão de levar para a escola, arrumar roupa, arrumar as coisas, levar para a escola, e fica nessa questão da criança no tempo de criança. Só que o pai, nessa questão dele do mundo, não vê que a criança cresce. E essa criança vira adolescente. E o pai não aceita, ou não entende, ou não percebe que aquela criança não é mais criança. E aí tem esse conflito. E que tem valores e sociedade diferente, né? E aí o pai e a mãe tem que se ressignificar, porque ele precisa de uma maneira ou outra ser um novo pai, uma nova mãe, nesse momento que a criança não é mais criança, que a criança agora é adolescente. Você tem que respirar fundo, ouvir mais, responder, falar menos, porque ali também está um indivíduo com uma sensibilidade muito à flor da pele, porque ele já está começando os conflitos dos 13, 14, 15 anos, tipo, eu não sou mais criança,
E eu também não sou mais adulto, não sou ainda adulto e tenho medo de ser adulto. E é um momento muito difícil, né? Porque às vezes eu falo assim, os pais muitas vezes falam para a mesma criança, você já é grande para falar sobre isso. Não, você é pequeno, não tem isso para falar sobre esse assunto. Então ele fica muito sem ambiente. O que eu sou? Já sou adulto, eu sou criança, eu sou o quê? A identidade da criança fica um pouco sem uma coisa concreta, né? Ora é bebê, ora é adulto, né? E a gente percebe até na experiência da escola infantil que os pais estão até com dificuldade de tirar a fralda da criança. A criança está com fralda com 3 anos, assim, com quase 4, e na mamadeira, e ao mesmo tempo está pintando o cabelo, está com roupa de mais adulto. Você percebe que é uma identidade um pouco assim, que nem se falou, né? Um pouco sem saber o que fazer, né? Não respeitando muito o tempo da criança. Eu acho que a família, ela está muito sem tempo para ela mesma, né? Sem esse cuidado, sem esse olhar. Né? Eu falo que agora a gente também tem um novo problema, que são chupetas eletrônicas, né? Os celulares. Quando você está no restaurante conversando, você está com o celular na mão da criança e ela fica quietinha, né? Então a gente vai nos formando, né? A gente vai sendo mais prática, às vezes, na educação e esquece a qualidade. E isso é um portal, né? Nem falo que o celular é um portal, assim, de educadores. Não, o celular é só um exemplo. Mas é um portal de educadores externos que você não dá conta, porque às vezes ali tem um vídeo de uma pessoa que está de uma maneira ou outra com técnicas, né? De uma hipnose até. Você vê alguns vídeos de youtuber, de internet, que tem a imagem dançando, tem muitas cores, tem o som. Então a criança ali, na hora de ver aquela tela, ela está quase hipnotizada, porque ela está trabalhando com vários estímulos, né? A audição, a visão, a percepção. E aí a criança fica ali tão hipnotizada que aquilo ali acaba deixando a criança ali envolvida naquele conteúdo. Só que a gente não sabe ali naquele conteúdo o que tem por trás daquele conteúdo. Porque às vezes tem questões morais ali de desrespeito, de má criação, de ser mal criado, né? De responder. Então, você acaba dando uma autoridade para uma criança, aonde ela em casa vai começar a se comportar de maneira diferente, sabe? Autoridade é importante? Então, estou falando dos pais. Autoridade, ela é importante, mas desde que tenha diálogo e conversa, né? Que é uma autoridade de maneira participativa. Kátia, quando que entra a psicologia e quando eu, mãe de uma família, né, talvez não tão estruturada, ou eu como mãe já não estou conseguindo lidar com o meu contexto familiar, quando é hora de procurar a psicóloga? Olha, Cris, eu vejo uma tendência, né? Espero que os profissionais da psicologia estejam preparados, que a tendência do profissional trabalhar dentro da escola e unir escola e família de uma maneira onde trabalha essas duas questões de maneira muito mais prazerosa. Porque assim, eu penso que as pessoas estão no mundo, mas estão jogadas no mundo. Né? Independente de pai, mãe, profissional, estão jogadas no mundo. E eu preciso me apropriar desse mundo. Eu preciso colocar eu como em primeiro lugar. Eu sou mais importante do que o mundo. Então, eu, mãe, sou mais importante do que o trabalho. Eu sou mais importante. Então, assim, se apropriar da minha importância no mundo. Que aí vai me trazer uma consciência um pouco mais participativa daquilo que eu escolho no mundo. Então, eu escolhi ser mãe, então eu vou ser mãe. Eu escolhi trabalhar, vou trabalhar, mas não vou deixar de ser mãe. Eu escolhi ser esposa. Então, são escolhas que trazem sacrifício, renúncia, dedicação, paciência. Então, não são escolhas tão simples. Porque às vezes a gente se ilude, né? Eu vou ser mãe porque todo mundo está sendo mãe, eu vou ser mãe também. Mas eu preciso, de uma maneira ou outra, sentir o quanto que ser mãe, estar mãe, requer mudanças na minha intimidade, são mudanças muito profundas de comportamento. E que às vezes até me irrita, né?
Porque às vezes fala, nossa, eu não sabia que ser mãe é isso. Mas o quanto que, se eu me apropriar disso como uma oportunidade de mudança e de progresso, eu vou olhar isso com mais amor e com mais dedicação, sabe? Nossa, o tempo passa voando e a gente está já terminando. E tínhamos assunto para vários programas. Vamos pensar nisso, Kátia. Palavras finais para essa família, se pudesse orientar. Porque o conselho não é a melhor palavra, mas uma orientação. Disciplina, simplicidade e gratidão. Amor? Amor é tudo, né? É que o amor é tão assim, né, amor? Mas eu falo das filhinhas do amor, assim, né? Que eu acho que é mais fácil a gente apalpá-las. Eu acho que paciência também, né? Acho que tudo inclui tudo, né? Então tá. Então, para vocês que estão em casa, ó, olhar para sua família, ter qualidade, cuidar de cada um, cuidar de si é importante, porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida de nós mesmos. E, mais uma vez, olha, queria agradecer a todos vocês por esse momento maravilhoso que teve conosco. Obrigado, Kátia. Eu quero que você volte mais vezes. Também quero agradecer a Gouveia Móveis pelo nosso lindo cenário que, olha, eu não canso de olhar, eu sempre quero levar eles para casa, mas o diretor não deixa. Mas obrigado por todos vocês. Obrigado, Kátia. Obrigada, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada.